Graça e paz, queridos. Aqui é pastor Tiago Souza, pastor por força de expressão, né? Estamos aqui em Goianápolis, eu e a minha produção de vídeo, né? Com os grilos e os passarinhos, para poder compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Bom, a verdade é que tem sido muito interessante esses momentos, né, de distanciamento e tudo mais, e cada vez mais difundido por meios virtuais a todas as necessidades do ser humano. E eu quero compartilhar aqui uma palavra que de repente seja bem impactante para você. O título do que eu quero compartilhar com vocês é Deus não me aceitou. E essa é uma realidade que você precisa ter no seu coração. Deixa eu contar uma historinha primeiro aqui, né? Um indivíduo que ele foi comprar um tênis famoso, né, na internet, achou lá o tênis e separou, comprou, tudo mais, pagou e esperou a chegada. E quando o carteiro chegou lá na porta, ele foi dar uma olhada no tênis, abriu e era um tênis da Nike. E ele, imagina, o que você faria, né? Abrindo a caixa do tênis e vendo um tênis da Nike, certo? Aí fica as possibilidades, né? Você receberia aquele tênis ou devolveria? O que você faria com aquilo ali? Então, não sei se você já passou por uma situação como essa, né? De esperar uma coisa e vir outra, né? Tem a questão da expectativa e da realidade, né? Mas é interessante essa questão de aceitar ou não uma encomenda, porque esse termo, né, aceitar ou aceitação, as pessoas querem ser aceitas. E deixa eu te falar um pouquinho a respeito sobre esse ser aceito. Essa seria a minha introdução junto com essa história, né, desse indivíduo, desse conhecido meu que foi tapeado, né, numa compra online. A gente tem visto muito essa questão das mídias sociais, né, as pessoas indo atrás das curtidas, dos likes, e isso tem sido algo bem gritante nos nossos dias. As pessoas estão vivendo em função desses likes ou dessas curtidas, e isso tem sido muito perigoso, porque as pessoas simulam uma vida, simulam uma foto. Tem até aplicativos que eles já mesmo padronizam as coisas para que você ganhe mais curtidas. Não sei se você já viu essas histórias de pessoas que se arriscaram para bater uma foto, né, mirabolante, e de repente caíram de torres ou de pontes e faleceram. Ou seja, esse foi o preço para bater uma foto diferente, né? Mas é muito mais do que isso, né? As pessoas, elas estão simulando as coisas, as situações para serem aceitas. O ser humano, ele vive isso. Parece que ele tem essa necessidade. E você conhece boa parte dessa realidade. Pessoas que fazem o que todo mundo está fazendo só para ser aceito. Ele se padroniza, né? Ele toma uma atitude, toma um estilo, né? Pelo menos camuflado de vida, que condiz com aquilo que todo mundo está fazendo. Não importa o que seja, se é correto, se não é correto, se todo mundo está fazendo, se isso aqui vai gerar
essa aceitação é o que as pessoas estão preocupando em fazer. Então, vemos muito isso nos meios virtuais. Não sei se você com certeza, você já foi abordado com aquelas correntes, né, de mensagem, que sempre tem uma chantagem emocional. Olha, se você passar para 10 pessoas essa mensagem, vai acontecer alguma coisa, ou o contrário, se você não repassar, é porque você não ama Deus. Tem aquelas as mensagens evangélicas, né, que trazem tudo isso. Por quê? Porque uma mensagem que ele tem que jogar uma chantagem para que aquela mensagem ela viralize, que todo mundo, aquela minha mensagem, as pessoas aceitaram ela, né, elas receberam. É uma situação muito complicada, né? Se você for pensar em dietas, malhação, né, a questão do exercício físico, isso para seguir padrões. E aí, para pensar, por que você está querendo emagrecer? Ou então, por que você está se exercitando, né? Por que esses músculos? Por que essa forma? De repente, a pessoa nem sabe o porquê que ela faz isso. De repente, ela está seguindo padrões. E inconsciente para ser aceito. O ser humano, ele paga qualquer preço para ser aceito. E se você for ver na questão, por exemplo, da Ceasa, frutas, né? Você vai vendo as pessoas fazendo a seleção das frutas, porque essa daqui ela tem mais a cara da vitrine, de ser apresentado. Essa aqui não, está meio amassada, ela já vai para o lixo. E ela é rejeitada. Você pode dizer, não, mas Thiago, mas tem gente que vai lá e se alimenta daquilo que é rejeitado. Muito bem, com certeza. Mas se essa pessoa tiver a possibilidade da fruta perfeita, com a meio amassada, ela, tipo assim, você pode escolher uma das duas. Se ela não for por demagogia, ela vai escolher a perfeita, né? Então pensa em tudo isso, na questão da necessidade em ser aceito. Tem duas palavrinhas que eu fico meio que lutando com elas: ego ou autoestima, né? Hoje as pessoas estão indo atrás desses likes por autoestima e ficam se alimentando disso. É muito perigoso. Esse ego, como ser tratado com esse ego, né? Por que fazer o que todo mundo está fazendo? Qual a necessidade de ser aceito? E nós temos uma história interessante na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui, tá? De repente você não esteja com a Bíblia, né? Então, deixa eu ajeitar aqui para você. Pronto. 1 Samuel 13, 8. Olha o que diz. Mais uma vez eu vou usar meu cobaia Saul, né? Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Esse prazo Samuel tinha dado para Saul lá atrás, né? No capítulo 10. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Comece a ver. Volta aqui comigo. Comece a ver Saul como sendo essa pessoa disposta a agradar o homem, certo? Então o texto diz que o povo se foi espalhando. Esse é o começo da história. Só que aí, o que acontece no versículo 12? Vou colocar para você aqui. Versículo 12. Eu disse comigo, Saul, né? Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Volta aqui. Forçado pelas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? O povo já estava meio entediado, já estava deixando Saul. Então ele foi se espalhando. Olha só essa situação. Então, forçado pelas circunstâncias, ele não quis falar, mas ele estava ali interessado em agradar aqueles soldados que estavam ali ao redor dele. Foi uma situação muito complicada. Foi o início da perda do reino
a parte de Saul. Mas a história de Saul, ela continua. Se você for ver lá no capítulo 14, versículo 44. Tá, vou colocar aqui para você. Olha o que diz 14:44. Então disse Saul, isso aí, se você for ver o contexto acima, foi Jonatas, não sabendo do voto que o pai dele tinha feito, de ninguém poderia comer enquanto não matasse o inimigo. Esse é o contexto. E Jonatas comeu o mel no meio do caminho. 44. Então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Esse tinha sido o voto de Saul. Versículo 45. Porém, o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação a Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Volta aqui comigo. Olha só, o povo conseguindo dobrar Saul. E Saul tinha feito um voto. E a Bíblia fala que se você fez um voto, cumpra. Mas para agradar o homem, Saul se dobrou. Quer ver mais ainda? Capítulo 15, versículo 17. Isso aí é mais uma história de Saul, né? Ele tinha uma direção de Samuel de exterminar os inimigos deles. Muito bem, olha só o que diz o capítulo 15, versículo 17 até o 20. Olha, coloca aí. 17. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, já Samuel puxando a orelha de Saul, que era para ter matado tudo. Ele deixou o gado vivo com uma desculpa esfarrapada. Olha lá. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei voz, e ele vai dar, desculpa, você vai ler, volta aqui. Sempre tem a desculpa, sempre tem um meio para se livrar. Não, pelo contrário, está entendendo errado, Samuel. Mas o versículo 24 vai dizer o seguinte, Então disse Saul a Samuel, depois de ter percebido, né? Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Temi o povo. Ele estava preocupado, ele queria agradar o povo. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Mas continua. O 24. 24 nós lemos, né? Então vamos para o 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. E eu vou pular para o 30. Então disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. Volta aqui. Samuel já tinha dito para Saul que não ia mais voltar, não ia ter mais contato com ele. Ele disse assim, não, por favor, volta comigo, me honra, pelo menos na frente dos anciãos. Olha a preocupação de Saul com o homem, em agradar o homem. E aí é complicado demais, essa necessidade em ser aceito. Não sei se você já passou por uma situação como essa, de fazer algo simplesmente para ser aceito, mesmo que errado, mesmo que mais ou menos. É uma situação muito perigosa. Mas deixa eu te falar, o ponto aqui que nos leva ao segundo tópico dessa mensagem, né? Primeiro é essa necessidade de ser aceito. Esse é o ponto 1. O ser humano tem isso. Qual a segunda parte? É o que está no versículo 26. Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Esse é o ponto principal. De rejeitar o Senhor. Ou, o nosso segundo ponto aqui, se o homem tem necessidade de ser aceito, 2, ele tem a atitude de não aceitar Deus. Todas as vezes que ele tenta agradar o homem, pode ter certeza, ele não está aceitando Deus. Quer uma palavra de incentivo? No meio dessa mensagem? Você não presta.
Essa é a palavra de incentivo que eu posso te dar com o teor dessa mensagem. Você não presta. Que interessante, hein, Tiago? No meio de uma situação como essa, e o povo tudo em casa prestando uma mensagem, não tem outra mensagem. Não tem. Se você ainda não reconheceu isso, esse é o momento. Eu imagino que esse vídeo não vai ter muitos likes. Imagino, André, que vai ser complicado. E a minha pergunta é, sabendo do título dessa mensagem, Deus não me aceitou. Deus não me aceitou. Essa é a realidade. Deus também não te aceitou, meu irmão. Você tem necessidade de ser aceito? Estou te dizendo, Ele não te aceitou. Se você quiser passar o vídeo, está agoniado, quer ir lá para o final do vídeo para saber como ele termina? É desse jeito. Quando não agrada a gente se vê, não, beleza, até aqui já foi legal, vou passar. Pode passar. Essa é a nossa tendência, não tem jeito. Você aceita receber a mensagem desse vídeo? Já estou usando de chantagem emocional. Pois eu te digo, você é que não aceita Deus. Dizer que Deus não me aceitou é consequência, mas por enquanto nós estamos tocando no segundo ponto. Nós não aceitamos Deus. Não aceitamos Deus. Quer ver? Romanos, capítulo 3. Isso é uma realidade que é difícil da gente engolir. Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 12. Bora lá. 10 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E fechando no 12, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Volta aqui. Essa é a realidade, né? Essa expressão de dizer que não há nenhuma pessoa que busque a Deus é uma realidade que nós não podemos fugir. Posso te contar um negócio? Você já viu essa expressão agradável a ti? Ti, fazendo menção a Deus? Foi agradável a ti, Senhor. Ela não... Sempre você vai encontrar essa expressão se referindo a coisas ou a ações. Ou seja, o meu louvor foi agradável a ti. Ou então essa oferta foi agradável a ti. Mas ela nunca é usada se referindo a nós. Nunca. Então, essa ideia de nós sermos agradáveis ao Senhor, ela não existe. Ou seja, então, olha o desespero do ser humano. Tiago, o que eu preciso fazer, então, para Deus me aceitar? Porque eu tenho necessidade de ser aceito. Eu tenho necessidade. O que eu preciso fazer? Isso é triste demais. Por que o ser humano sempre corre por esse... O que eu preciso simular? O que eu preciso, me ajustar? É para sorrir? Aí vão me aceitar? Por quê? Por que isso? Eu te pergunto, a humanidade, o que de mais fabuloso a humanidade já fez? Será que você consegue colocar nos comentários aí o que de mais fabuloso a humanidade já fez? Pode me listar. Eu te digo, tudo que você intitular como fabuloso, como sendo obra do homem, é perecível. Se for uma fórmula, ela vai passar. Imagina, tantos teoremas na ciência já foram derrubados. E quantos ainda faltam serem derrubados? E mesmo depois que tudo estiver já ajeitado, vem um elemento externo vindo de Deus normalmente e detona todo mundo. Pensa nesse vírus aí, que a humanidade está lutando para contornar. E depois de tantas mortes contornado, aparece outra situação. E quando vem um furacão que o ser humano não consegue... Meus irmãos, tudo que a humanidade fez de mais fabuloso é perecível. Não serve. Não há algo que se encaixe, que produza aceitação, certo? Uma capa que gere essa aceitação. Por que você insiste em fazer isso? Por que você insiste em simular
algo para ser aceito, e no caso aqui, por Deus. E eu repito, nós é que não aceitamos Deus. Nós é que não aceitamos Deus. Não estou fazendo menção àquela oração que se faz na hora de entregar a sua vida para Jesus. Não é. Quer mais uma palavra de incentivo? Então, Deus não te aceita. Deus não te aceita, meu irmão. Sabe por quê? Aceitar, pelo dicionário, significa concordar. Você acha que Deus vai concordar com você? Você acha que Deus vai concordar com o teu estilo de vida? Eu sei que eu posso falar por mim. Não tem como. Não tem como Deus concordar com as nossas atitudes. Ou seja, se não tem como concordar, não tem como aceitar. Porque aceitar significa concordar. Meu irmão, somos trapo de imundície. Como disse Miles, né? Tudo que o homem tentou ser, terminou no cemitério. Tudo que o homem tentou fazer, terminou no lixão. Isso é que nós somos. Frasezinha bem conhecida não só na internet, mas em todo lugar. Deus me aceita do jeito que eu sou. Meus irmãos, onde é que está esse povo de Deus que para falar algo tão fora do contexto bíblico? Deus me aceita do jeito que eu sou? Aí tem uns que tentam consertar. Não, Deus não me aceita do jeito que eu sou. Me aceita do jeito que eu estou. Não, meus irmãos. Se eu recebo uma encomenda, né, que não está do jeito que eu pedi, eu vou tentar ajustar aquilo ali. Eu vou tentar ajustar. Não. Deus não nos aceita nem do jeito que nós somos e muito menos do jeito que nós estamos. Tanto que quando Deus nos recebe, Ele tenta logo mudar a nossa vida. Olha, o filho pródigo chegou, né, todo esfarrapado. E aí a primeira coisa que Deus faz é, roupa, anel, sandália. Não vai concordar. Deus não vai concordar com a nossa forma de ser e com as coisas que nós fazemos. Deus não vai concordar nunca, nunca, nunca nessa vida. Então, necessidade do ser humano ser aceito. Não é assim? Não é essa a realidade? Quantas vezes você passou pelo segundo ponto de não aceitar Deus? Não aceitar Deus significa não concordar com Ele. Não concordar com Ele. Ou seja, isso é pecado, né? Transgredir os mandamentos de Deus. E você, assim como eu, nós trilhamos por esse caminho. Então, como é que você quer que Deus te aceite? Não. Primeiro, olha a situação. Você não aceita Deus. Você não concorda. Você às vezes questiona os métodos de Deus. Essa é a realidade. Mas deixa eu te dar o terceiro ponto. Não que seja um bálsamo necessariamente, mas é uma solução para nós. Estamos em Romanos, né? Romanos 5, versículos 1 e 2. Vou colocar aqui para vocês. Olha aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vou botar aqui. Rapaz. Então, na verdade, o que eu posso dizer para você no terceiro ponto? Deus, Ele não me aceitou. E nem vai me aceitar. Não vai te aceitar. Faça o que você quiser fazer. Não vai aceitar. E muitas das vezes nós vamos deixar de aceitar Deus. Mas o terceiro ponto aqui, final, é para dizer que você não foi aceito. Você foi recebido. Recebido. Aquela encomenda chegou, não era o tênis que o meu conhecido estava esperando, mas ele recebeu. Dava para usar. Dava para usar.
Tá, sem utilizar a figura toda, mas o que eu posso dizer para você? Deus, na verdade, ele não nos aceita. Ele aceita o que Jesus fez. Isso é o que ele aceita. Ah, não, beleza, Thiago. Então, não, isso eu já sei. Eu já sei que Jesus... pois é, esse é o problema da igreja. Sabe muito, nós sabemos muito, mas o problema é que as nossas atitudes falam o contrário. Falam o contrário. Você já viu as atrocidades que a igreja faz? Você já viu crente bêbado? Perdão, crente alcoólatra? Você já viu isso? Pois é. Crente alcoólatra, que acha meios na Bíblia para se embebedar. Você já viu arraiar gospel? Já viu crente com música do mundo? Já viu? Existe uma forma, existe algum versículo que encaixa aqui. Meu irmão, nossas atitudes falam que nós não aceitamos Deus. E como é que nós queremos ser aceitos por Deus? Como? Como é que chega na hora do vamos ver? Como? O que você vai fazer? O que eu vou fazer para ser aceito? Me diz. Me diz. Não tem. Não tem. Se não for por meio de Jesus, se não formos nós, como diz aqui, né, justificados. Sabe o que é justificados? A ideia dos justificados? Agora eu fui recebido. Eu fui recebido, não aceito. Tipo assim, não vou jogar fora. Foi isso que Jesus falou? A todos aqueles que o meu Pai me der, não lançarei fora. Jesus nos recebeu, meus irmãos. Jesus me recebeu. Mesmo ele não concordando com a minha forma de ser, isso não vai mudar. E aquilo que eu faço, isso não vai mudar. Todas as coisas boas que existem em mim, existem em você, não são suas, não são minhas. Pode ter certeza, é dedo de Deus que permitiu, que nos recebeu. E agora sim, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o versículo 1, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Já viu a letra da música do Fernandinho? Que nos faz aceitos como amigos de Deus. Aceitos como amigos de Deus. Tá? Como amigos. Então, essa é a ideia que nós temos. A forma como Deus nos envolve, a forma como Ele nos recebe, é tão forte que nós temos a impressão que fomos aceitos. Cuidado. Isso é ruína para o ser humano. Pare de tentar agradar o homem. Pare de tentar se agradar, seu ego. Cuidado com essas curtidas. Cuidado quando você está rodeado de pessoas. Ah, eu sou popular. Por que será? O que você está fazendo? Se submeta a Jesus. Submeta. Ele é o nosso padrão. Isso, se for para fazer alguma coisa, é isso que nós temos que fazer. É aceitar Jesus. Agora aceitar no sentido de concordar. Concorde com aquilo que Jesus fala. Leia a Bíblia. Siga aquilo que Deus tem falado. E deixe as tuas atitudes, ou silencie as tuas atitudes para que elas não continuem dizendo o contrário do que nós queremos fazer, que é ver Deus nos recebendo. Deus está pronto, meu irmão, todos os dias para nos receber. Você pediu perdão para Ele hoje por aquilo que você fez, por burlar a lei dele, por ter agradado o homem, às vezes até você mesmo, alegre com a tua autoestima, mas machucou o coração de Deus. Pois não esqueça disso.
Deus não te aceitou. Deus não te aceitou, mas Ele está pronto para te receber. E isso é o que basta para nós. Isso é o que basta para nós, sermos recebidos. Aceito, é o de menos. Amém? Glória a Deus, saudade de vocês, mas é desse jeito. Nós estamos espalhados em todo o canto da terra e cada dia mais, porque os tempos são os últimos. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.